Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos desenvolver a aula número 11 do sexto ano. E o tema da nossa aula é Origem do ser humano, a evolução do ser humano. Para isso, nós temos os seguintes objetivos. Apontar os primatas como o grupo que originou os hominídeos e os macacos, destacando a questão da mão e do dedo opositor. Identificar o Australopiteco como o mais antigo hominídeo. Mencionar acerca da Lucy como o esqueleto mais antigo de Australopiteco encontrado. Identificar estudos atuais quanto ao surgimento do ser humano. Sintetizar as características das principais espécies conhecidas do gênero Homo. Então vamos iniciar. Para isso, busquem os materiais de vocês, livros, o caderno para fazer as anotações, lápis, caneta, borracha. E se preciso, se necessário for, consultem demais sites, outros vídeos que tem disponíveis na internet acerca do assunto. Vamos lá? Foi por meio, então, da teoria evolucionista de Darwin e Wallace que os cientistas ligaram a origem do ser humano a um grupo de mamíferos chamado de primatas, que surgiu na África há cerca de 70 milhões de anos. Então já começa aí o Zezinho nos lembrando aquela teoria que falamos na aula anterior do Darwin e do Wallace, do processo evolutivo que chegou ao que somos hoje. Muito bem, mas quem eram os primatas? Então, os primatas é um grupo que deu origem aos hominídeos, isto é, os primeiros seres com características semelhantes à do ser humano atual, ser humano moderno. Os mais antigos hominídeos que se tem evidência foram os australopitecos, que significa macaco do sul. Por causa do quê? Da aparência que eles tinham, mais peludos, aparência mesmo de macaco, andavam com uma certa curvatura, né, na coluna, e tinham, eram mais ancestrais, como que eu posso dizer, bem pitorescos, assim, eles não tinham tantas habilidades como os demais hominídeos que irão aparecer. Macaco do sul, por quê? Porque foi encontrado ao sul da África e sabe-se que os primeiros seres humanos, eles surgem nesse continente e depois vão se espalhando para os demais continentes. Até terá uma aula que falaremos como que esses primeiros seres humanos chegaram aqui na América, por exemplo. Ainda sobre os australopitecos, eles andavam eretos, sobre os dois pés, mas ainda não tinham tanta habilidade nessa questão da coluna ereta. Eles tinham certa habilidade com as mãos, mas não faziam instrumentos tão complexos e eles não fabricavam esses instrumentos complexos, armas para caçar, entre outros. Num processo evolutivo, lá para o Homo habilis, que eles vão desenvolver essa questão. Ou seja, partindo desse pressuposto é que os seres humanos, eles não surgem dos macacos, mas os dois, macacos e seres humanos, eles têm ancestrais em comum, que no caso são os primatas. Os primatas e o dedo opositor, esse dedo aqui. Então, há uma característica bem presente dos seres humanos, e por exemplo, o macaco, o chimpanzé, é a questão do dedo opositor. Ele não é todo virado, os nossos dedos não são todos virados para o mesmo lado. Este dedo polegar nós temos, enquanto dedo opositor, o que nos facilita a pegar objetos, tá? Ele é formado então pela palma, 5 dedos nós temos nas nossas mãos e o dedo opositor, o polegar, que faz essa oposição. Podem verificar na imagem ao lado a questão do chimpanzé ali e a mão, a mão do gorila, aliás, e como que ela se organiza. Falando sobre o australopiteco,
Então, foi encontrado em cerca de 3,2 milhões de anos, aquele esqueleto descoberto no ano de 1974 na Etiópia, um esqueleto de Australopiteco. Os pesquisadores, quando estavam fazendo as suas escavações, eles estavam ouvindo uma música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy no céu com diamantes. E percebendo a estrutura óssea, verificaram que era ossos de uma mulher, de um australopiteco mulher, tá? Então, por isso, eles acabaram batizando de Lucy. Mas, aí vem a pergunta, como que eles sabiam que o esqueleto era de mulher? Será que era um esqueleto cor-de-rosa? Tinha lacinho? Não. Então, tem algumas estruturas dentro da nossa estrutura óssea que elas são diferentes de homem para mulher. Aqui na imagem, dá para ver, eu destaquei para vocês a questão da pelve feminina e masculina, onde ali embaixo dá para ver que a pelve feminina é mais aberta, até em questão do... Quando a mulher vai ter um filho, né, passar pelo parto, vai se abrir para facilitar a saída do bebê. Tem a questão dos ombros dos homens ser mais largo que das mulheres. O tórax dos homens é maior que das mulheres. A questão do sacro, que é esse osso daqui, ele é mais longo e mais estreito, já o das mulheres é mais curto e mais largo, o comprimento das pernas, mas não só isso. Se a gente for analisar essa questão da mandíbula da mulher para o homem, há uma diferença. E também a questão aqui de onde ficam os olhos. Percebam nessa imagem, a questão da mandíbula masculina, ela é muito mais retinha, a da mulher é mais arredondada. A questão ali de onde ficam os nossos olhos também há uma certa diferença do homem para a mulher. Então, neste sentido, por isso que os historiadores, em 1974, os pesquisadores, descobriram que aquele osso encontrado na Etiópia, aquele esqueleto inteiro, de cerca de 3,2 milhões de anos, era de uma mulher e, ao ouvir a música dos Beatles, deram o nome de Lucy. Muito bem, mas recentemente, 2010, foi encontrado também na Etiópia um esqueleto mais velho que a Lucy. 400 mil anos mais velho que ela. Se ela tem 3,2, no caso deste outro tem 3,6 milhões de anos. E esse esqueleto é de Australopithecus afarensis, denominado pelos cientistas de Cadanumo. Devido a contínuas descobertas de esqueletos de hominídeos muito antigos na África, levou os cientistas a concluir então que o ser humano provavelmente surgiu lá e se espalhou para os demais continentes, como eu falei anteriormente. E de que maneira ele se espalhou, a gente vai vendo no decorrer das aulas. Sobre o gênero Homo, falei para vocês que os primatas deram origem aos hominídeos e aos macacos, certo? Então, o gênero Homo é que vai dar origem à questão dos primeiros seres humanos. Então, eles originaram-se há cerca de 2 milhões de anos, diferentemente dos australopitecos, que é aquele macaco do sul mais peludo, diferente em termos de aspecto, com menos habilidades que os demais. Ele apresentava um maior volume cerebral e habilidade nas mãos. E há várias espécies conhecidas do gênero Homo. A gente vai conhecer então hoje as principais. Primeiro, o Homo habilis. Habilis porque era habilidoso. Então ele tinha habilidade com as mãos. O Australopithecus não tinha tanto. Esse vai ter mais. Ele fabricava utensílios de pedra. Alimentava-se principalmente de vegetais e da carne, ou seja, por meio da coleta e da pesca, e desenvolveu também uma forma de linguagem entre os personagens do grupo.
Os ossos dessa espécie, eles são datados de cerca de 2 milhões de anos e foram encontrados no leste africano. Então, por isso a questão do surgimento do ser humano, em termos didáticos, para colocar lá na nossa linha do tempo, coloca-se cerca de 2 milhões de anos, tá? Outro, o Homo erectus. Por que ele tem esse nome? Porque ele foi um dos primeiros a manter-se ereto, em pé, sob 2 pernas. Os demais, eles andavam mais como macaco, meio que de 4. E é o Homo erectus que vai ter esse desenvolvimento. Consequentemente, ele era o melhor caçador, porque a gente se torna muito mais rápido correndo sob 2 pernas do que andando de 4, não é? Ele também utilizava utensílios de pedra, como o caso dos machados. Primeira espécie a deixar a África e ir para outras partes do mundo. Ele também foi responsável por dominar o fogo. Fogo muito importante para eles naquele momento, principalmente para aquecer, iluminar, cozinhar, assar alimentos, mas também espantar animais. E no ano de 2001, encontraram na Geórgia, Europa Ocidental, ossos desse gênero. Então, já demonstrando essa questão da saída da África indo para outras partes do mundo. O Homo neanderthalensis, o homem de Neandertal, ele é muito mais parecido assim com o ser humano moderno. Era também um bom caçador pelo fato de andar sobre 2 pernas. Suas diferentes subespécies habitaram a Europa e a Ásia Ocidental entre 230 mil anos e 30 mil anos atrás. Até há algumas teorias que apontam que o Homo neanderthalensis deu origem às pessoas de cor mais branca, né? Com pele mais branca. Já o Homo sapiens seriam as pessoas de pele mais morena, né? Então, há teorias, né? Tentativas de explicação. Voltando aqui, o último, o Homo sapiens, o homem sábio. Ele surgiu entre 190 a 150 mil anos atrás, nas savanas africanas, se espalhou depois por todos os continentes, chegando inclusive aqui na América, né? Construiu instrumentos variados e mais sofisticados por conta desse desenvolvimento da habilidade. Que tipo de instrumento? Arcos, flechas, embarcações, cerâmicas, tecelagem. Desenvolveu uma linguagem, expressões artísticas, até a questão da pintura rupestre, que a gente às vezes vê já na aula de artes, mas também iremos trabalhar na aula de história. E ele foi o único que desenvolveu a agricultura. Ao dominar a agricultura, também domesticou os animais, o que não era mais necessário partir em busca de alimento, o que fez com que o ser humano tornasse sedentário. Mas isso eu vou contar melhor para vocês nas próximas aulas. Sobre os mistérios da evolução humana. Até recentemente, suspeitava-se que ele tivesse surgido então na África Ocidental, os primeiros seres humanos. Porém, em 2008, na África do Sul, foi descoberta uma espécie nomeada Australopithecus sediba, possível ancestral do gênero Homo. Até eu coloquei para vocês ali uma árvore genealógica da linhagem dos homens modernos, quem seriam os ancestrais e como que foi se distribuindo ao longo do tempo, no sentido da gente entender melhor as nossas origens, partindo da teoria evolucionista. Na próxima aula, nós tentaremos fazer uma relação entre a teoria evolucionista do Charles Darwin e o Alfred Wallace com o criacionismo cristão, aquela história que está lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que fala que Deus criou Adão e Eva. Para a gente então finalizar esse assunto e iniciarmos um próximo. Agora a gente vai para a atividade, espero que vocês tenham compreendido. Se necessário for,
retome os slides, retome essa aula, busque novas informações em outros livros, em outros sites e bons estudos, tenha uma boa semana e tchau!